Oi, meu nome é Davi Loures e eu vou apresentar o segundo trabalho da matéria de análise de regressão. O título que eu dei para o trabalho é Modelo de Regressão Linear Múltipla para Dados de Salários Anuais na cidade de Baltimore, nos Estados Unidos. Para esse trabalho, cada aluno recebeu um banco de dados. E o banco de dados que eu recebi, ele tratava sobre salários anuais dos funcionários das agências governamentais da cidade de Baltimore, nos Estados Unidos. E ele possuía 9 variáveis, eu acho, e as variáveis eram além da variável sobre o salário anual, que mostrava numericamente o salário anual do funcionário. Também tinha o nome do funcionário, tinha o ID do funcionário, na verdade também, a agência dele, o ID da agência, a agência e o ID da agência. Em muitos casos eles eram iguais, mas o ID tinha bastante mais categorias. Eu não sei se esse ID da agência estava relacionado com o cargo que a pessoa ocupava ou alguma coisa assim. Além disso, tinha também o título da função que o funcionário exerce, o ano que ele foi contratado, o mês que ele foi contratado e o dia que ele foi contratado. O objetivo do trabalho era modelar os salários anuais dos funcionários de Baltimore a partir das demais variáveis do banco, por meio de técnicas de regressão linear. E se fosse estimado um modelo que apresentava bons resultados, esse modelo ele poderia servir como uma ferramenta para estimativas e análises futuras, que poderia ser útil na gestão de recursos, por exemplo, ou para predizer salários anuais de outras pessoas ou alguma coisa assim, para essa população de Baltimore, nos Estados Unidos. Então, a primeira coisa que eu fiz foi fazer uma análise exploratória do banco de dados. E quando eu olhei para as variáveis do banco de dados, tirando a variável do salário anual, não parecia que ia ter muita informação relevante nas variáveis. Porque intuitivamente eu pensei que talvez o ano de contratação pudesse estar relacionado, uma pessoa que foi contratada há mais tempo talvez receba um salário anual maior. Mas o mês de contratação e o dia de contratação, na minha cabeça, não era tão relevante assim, não fazia diferença nenhuma, na verdade, que dia a pessoa foi contratada não está relacionado com o salário dela. Como impressão inicial minha, foi isso. Além disso, as outras variáveis que eu tinha, tinha a variável de agência, que essa ela era das categóricas, a que tinha menos categoria, ela tinha umas 100 categorias, mas as outras, o ID da agência ou o título do cargo da pessoa, tinha milhares de categorias. Então ia ser muito difícil trabalhar com isso, além de que não ia trazer interpretação nenhuma, já que o banco de dados ia ter 18 mil observações e 4 mil coeficientes, não fazia muito sentido. Então, o que eu pensei foi descartar essas variáveis, porque não achei que ia trazer algum benefício até elas, mas aí ia sobrar muito pouca variável, e que eu achava que poderia ser relevante era apenas o ano de contratação. Então, o que eu fiz foi fazer uma transformação na variável sobre o título do cargo. E aí eu transformei em outras duas com a ajuda da inteligência artificial. O título do cargo, ele não era uma coisa muito direta. Tipo, professor. Era uma coisa mais específica. Então, tinha algumas palavras no título do cargo de todas as pessoas. E aí, com a ajuda da inteligência artificial, eu consegui classificar em algumas categorias, tanto para a área de ocupação da pessoa, quanto para o nível hierárquico. Eu vou mostrar melhor quais foram essas áreas e quais foram esses níveis hierárquicos, mas no fim das contas, a variável sobre a área de ocupação teve 13 categorias, além da categoria outros, e a variável do nível hierárquico teve 5 categorias, além da categoria individual outros. Então aqui vai dar para ver direito quais são as categorias da variável sobre nível hierárquico. E tem o resumo salarial, que tem o salário médio, o salário mediano, e aí eu coloquei também o tamanho, a quantidade de pessoas que se encaixaram nessa categoria. E aí ali embaixo também eu coloquei o geral, que é juntando o banco de dados todos, qual seria o salário médio, qual é o salário mediano e qual é a quantidade de observações. Então ali os níveis estão o nível um que é estágio, trainee e aprendiz, nível 2 que é júnior, nível 3 que é plênio e sênior, nível 4 supervisão e gerência, nível 5 diretoria e executivo e ainda tem o nível individual e outros. Dá para perceber pelo salário médio
que o que eu tinha na cabeça intuitivamente aconteceu, então o salário médio ele está crescendo à medida que vai descendo a categoria. E na minha cabeça isso fez sentido, que uma pessoa estagiária vai receber menos que uma pessoa que entra, uma pessoa recém-contratada, que vai receber menos que uma pessoa que já está na empresa há um tempo. Enfim, e nessa lógica, para mim fez sentido. E aí me pareceu que a inteligência artificial tinha se adequado bem ao banco de dados. Aí aqui tem a distribuição dos salários por grupo de função, por meio de box plots. Aí estão escritos cada um dos grupos das áreas de ocupação que, junto com a inteligência artificial, eu fiz. Não vou ler todas, porque é bastante. Mas aí dá pra ver que existem alguns padrões. Algumas áreas têm menos gente, têm salários menores em média, outras têm salários maiores em médias. A categoria outros, por exemplo, é a mais dispersa possível, que não dá para ter muito padrão, né? Tem os maiores salários, mas também tem os menores salários. Enfim. Aqui também está um box plot para variável de nível hierárquico, que a gente já tinha visto, né? Que ia tendo um comportamento meio que crescente à medida que ia melhorando o nível hierárquico. E aí esse box plot também ajuda a ver um pouquinho mais isso. Eu fiz um gráfico também interativo, vou mostrar só rapidinho, que aqui tem o salário anual, aqui tem a área de ocupação, no eixo X a área de ocupação, no eixo Y o salário anual, e dá para escolher aqui qual nível que a gente quer ver. E aí dá para verificar alguns padrões, alguns níveis que tem alguns salários maiores ou algumas categorias que contratam mais gente de determinado nível. Enfim, só deixei aqui como uma curiosidade mesmo para dar para ver que tem esse gráfico dinâmico e deu para fazer algumas análises com ele. Voltando aqui para a apresentação, eu fiz também esses gráficos sobre o ano de contratação. Então, no da esquerda tem o salário médio por ano de contratação e o da direita tem o número de contratações por ano. Vou começar falando do da direita. Ele não mostra a quantidade de pessoas que foram contratadas em cada ano. Ele mostra a quantidade de pessoas que no ano da pesquisa, que eu acho que foi 2014 ou 2015, que ainda estavam em seus respectivos empregos. Então faz sentido que ele tenha um comportamento assim, visto que pessoas que foram recém-contratadas dificilmente já vão ter saído de seus empregos, enquanto pessoas que foram contratadas há 60 anos muito possivelmente já mudaram de emprego ou aposentaram, diversas coisas. O gráfico da esquerda mostra também que pode ter uma relação entre o salário médio e o ano de contratação, onde pessoas que foram contratadas há mais tempo, ou seja, estão naquele cargo há bastante tempo, a chance delas terem um salário maior, aparentemente, é maior também. O que faz sentido, porque se a pessoa está num trabalho há bastante tempo, provavelmente ela é bem remunerada e não quis trocar de emprego, ou ela está há muito tempo que ela já foi promovida algumas vezes e aí o salário dela é maior. Enfim, só algumas análises intuitivas mesmo. Aqui eu fiz uma matriz de correlação que ajudou a confirmar um pouco da teoria que eu tinha de que o dia e o mês de contratação não estão muito relacionados com o salário anual de uma pessoa. E aí, realmente, por essa matriz de correlação, dá para ver que a única correlação que é minimamente significante é entre o salário anual e o ano de contratação. E aí é isso. Para ajustar o modelo, como eram apenas 5 variáveis, eu decidi ajustar todos os modelos possíveis. Então, todas as combinações possíveis de modelo eu ajustei e verifiquei a soma dos quadrados dos resíduos, o R2 ajustado, quadrado médio dos resíduos, AC, BIC e CP. Aqui nessa tabela não estão todos os modelos, estão só os que apresentaram os melhores resultados. E nesses modelos também estão mostrando entre eles os que apresentaram os melhores resultados para cada critério. Em verde o que apresentou o melhor resultado e em amarelo o que apresentou o segundo melhor resultado. Então dá para ver que foram 3 modelos predominantes aí que apresentaram melhores critérios. O primeiro modelo ele tem a variável de ano
de nível hierárquico e de área de ocupação. O segundo tem essas e mês. O terceiro tem aquelas e o dia também. E o quarto tem todas. Eu ajustei todos esses quatro modelos e eu verifiquei o sumário deles. E aí, quando a gente olhava o sumário, dava para ver que os modelos que tinham a variável sobre mês e dia de contratação, os coeficientes não eram significativos. Eu estava observando o nível de significância de 5%, mas os p-valores deles eram muito altos, então eles não eram nem um pouco significativos. Então acabou que mesmo não sendo o modelo que apresentou o melhor critério, o melhor valor para todos os critérios, eu fiquei com com o primeiro modelo, que tem a variável ano de contratação, nível hierárquico e área de ocupação. E aí, fazendo uma análise de resíduo mais por cima, eu verifiquei que os resíduos não estavam nem perto de ter um formato normal. É, e aí eu pensei em fazer transformações na variável resposta para ver se ajustava esses resíduos. Eu fiz a transformação de Box-Cox, transformação logarítmica e a transformação da raiz quadrada, pela raiz quadrada, e nenhuma dessas transformações apresentou um resultado melhor do que a sem transformação nenhuma. Talvez um pouco melhor, mas não era muito relevante. A transformação logarítmica aparenta que está mais perto da reta identidade, né? Mas na verdade ela não tá, porque quando a gente observa, a escala dela é muito diferente das demais, por isso que dá essa impressão. Mas tá bem parecida com as outras também. E aí, como fazer uma transformação ia dificultar um pouco na interpretação dos resultados, além de que nenhuma transformação foi realmente boa, eu decidi ficar com os dados não transformados mesmo, já que o pressuposto de normalidade não ia ser corrigido. É, aqui estão os coeficientes. Vou começar falando dos coeficientes das variáveis categóricas. Então, para cada variável categórica foi decidido o próprio software é, colocou uma categoria como categoria base. Então, para nível foi a categoria do pessoal estagiário, trainee, e para a área de ocupação foi o administrativo. E aí os coeficientes de cada uma das outras categorias dessas variáveis indicam para a categoria de nível, por exemplo. Se uma pessoa tivesse a mesma categoria, as mesmas características de uma pessoa de uma pessoa estagiária, ela deveria receber 18.664 dólares a mais do que essa pessoa. E aí essa interpretação é a mesma para todas as categorias dessas duas variáveis. O intercepto indica que se uma pessoa tem como características as categorias base nas variáveis categóricas e valor zero na variável numérica, que é o ano de contratação, ela receberia esse salário, que é de 1.194.990 dólares anuais. É um valor muito alto, né? Mas quando a gente vai fazer uma análise, ele faz meio que sentido, porque ele está considerando uma pessoa que está trabalhando desde o ano zero. E sendo que isso é impossível, né? E nos dados, a pessoa mais antiga, que com o trabalho mais antigo é de 1960 por aí. Então, no fim das contas, apesar de o intercept ter dado muito grande, ele é corrigido pelo coeficiente da variável de ano de contratação. E esse coeficiente indica que uma pessoa que foi contratada um ano mais recente, a expectativa é que ela ganhe menos 587,15 dólares do que uma pessoa que foi contratada um ano antes dela. Aí eu fiz uma análise de resíduos. Aqui o gráfico Kickplot já foi comentado, né? Mas tem aí outros três gráficos de resíduos pelos ajustados, resíduos estudentizados pelos ajustados, e tem também esse gráfico de leverage. E dá para ver que não tem um padrão muito claro nesses gráficos, então eles ajudam a verificar os pressupostos de linearidade, homocedaticidade e homocedaticidade. Então, aparentemente, esses pressupostos estão de acordo, visto que não teve nenhum padrão nesses gráficos.
Além disso, eu não verifiquei independência entre os dados, porque eles estavam ordenados em ordem alfabética, então não fazia muito sentido verificar é, essa independência temporal. Tipo, entre o índice e o resíduo não tinha muito sentido, aí eu não verifiquei. Foi feita também uma análise de diagnóstico. Esse primeiro gráfico ajuda a observar alguns pontos outliers, e dá para ver que tem alguns pontos que estão fora do limite estabelecido ali pela reta tracejada vermelha. É, o segundo gráfico ele ajuda a verificar alguns pontos de influência que não foram verificados por ele, mas os outros gráficos que eu vou mostrar, eles foram na contramão desse e todos mostraram que existiam sim pontos de influência. Aí tem esse outro gráfico, que é o DF-Fits e o Cover Ratio. O DF-Fits ajuda a verificar a variação dos valores ajustados quando se tira uma observação. E o Cover Ratio é o impacto de cada observação na precisão das estimativas dos parâmetros. Os dois também têm bastante ponto fora da linha tracejada. A base de dados ela tinha bastantes observações, eram quase 20 mil. Então, se essa linha tracejada corresponde a 95% dos dados, realmente podem ter bastante dados fora dessa linha. Quase 1000 dados seriam ok estar fora dessa linha. Mas, é, enfim, dá pra ver que tem bastante realmente. Principalmente nesse da cover ratio. E aí, por fim, tem o DF beta 0 e DF beta 1, que são a influência da retirada de um ponto no coeficiente no intercepto e no coeficiente da variável ano de contratação. Também eles têm uma massa muito grande dentro dos limites, mas tem bastantes dados que estão fora desse limite. E aí a conclusão é que a análise de resíduos mostrou que o modelo não é adequado para resíduos modelados por distribuição normal, necessitando de uma distribuição com caudas pesadas e assimetria positiva. As caudas pesadas porque está bem longe da reta, né? E eu coloquei também sobre a assimetria, porque a assimetria positiva, porque os dados mais à direita no Kikplot, eles estão mais afastados ainda da reta identidade do que os dados à esquerda. Além disso, a análise conjunta dos 6 indicadores vistos na análise de diagnóstico, juntamente com a validação. Eu também fiz uma validação, que eu usei 10 folds, e aí fiz treino e teste também, mas os resultados foram bem parecidos com o que viu na análise de diagnóstico, que tirar alguns dados influenciava bastante no modelo, nas estimativas do modelo, e ele não foi tão bom assim, predizendo, apesar de ter o R quadrado de 66%, né? Enfim, revela a presença de numerosas observações influentes que distorcem as estimativas do modelo de regressão. A concordância entre as diferentes medidas de influência sugere que essas observações representam casos genuinamente influentes e não meros artefatos estatísticos. A presença generalizada de observações influentes questiona a robustez do modelo atual e sugere a necessidade de estratégias analíticas adicionais para garantir a validade das inferências realizadas. Uma boa conduta seria fazer a verificação cuidadosa das observações identificadas como influentes, mas foram várias. Buscar outras transformações que nós vistas aqui, mas também não sei se alguma transformação ia resolver os problemas. E ou se essas soluções não funcionarem e ainda quisesse ajustar um modelo de regressão, ajustar um diferente da regressão linear, que permita outras realidades. Então, talvez um modelo de regressão não paramétrica ou semiparamétrica, ou só modelo de regressão não linear, talvez fosse melhor. Um banco de dados com mais variáveis, visto que eram quase 20 mil observações e só uma variável que era realmente relevante, então talvez essa falta de variáveis também tenha sido um problema. Mas enfim, independente disso, foi realizado o processo, a modelagem inteira e feita as análises, e o modelo realmente não apresentou bons resultados. Então, aqueles objetivos que eu falei lá no início não foram cumpridos. Mas é isso, foi esse o trabalho. Obrigado.